Então, vamos lá, né, gente? Primeira parte. Primeiramente, eu queria conversar com vocês sobre uma notícia recente que veio lá do México e que é muito relevante para a gente refletir sobre a política, transformação social e alternativas aí que podem surgir nos tempos atuais. Vou botar aqui na tela com vocês essa pesquisa de aprovação da Claudia Sheinbaum no México, a presidente do México, em que basicamente ela tem 80% de aprovação. É uma pesquisa que saiu do El País. Ela completou agora 100 dias de governo e esses números são impressionantes. Inclusive, ela tem antagonizado ali com o Trump de forma muito interessante. Inclusive, isso pode fazer muito bem para ela, tá? Porque se o Trump vier com a retórica mais expansionista, uma retórica meio esquisita em relação ao México, ela pode se fortalecer e pode até criar aquele sentimento de coesão contra o inimigo externo e tudo. Vocês verem aí na tela, né, ela está com 80% de aprovação e 16% de rejeição, num cenário de alta da aprovação e de queda da reprovação. E a gente olha assim, a gente fica assim, nossa, como que ela conseguiu isso tudo? Por que ela tem essa popularidade tão alta? E o mais importante, né? Quais lições a gente tira disso para pensar a nossa própria realidade? É óbvio que isso gera um paralelo com a situação brasileira e tem que gerar mesmo, é justamente por isso que essa reflexão ela é absolutamente necessária. E vocês podem ver, eu vou botar aqui na imagem, inclusive eu separei uma imagem para mostrar para vocês, que é uma imagem, olha isso aqui, ó, a imagem de 100 dias de governo, uma celebração dos 100 dias de governo, uma espécie de evento ali de prestação de contas para a população, um gesto simbólico, mas vocês veem, né, a marca da aposta na mobilização popular, inclusive, né? Essa imagem, ela não está destacando ali, não está dando para ver muito, mas tem cerca ali de 350 mil pessoas nesse evento. E isso reflete um traço muito marcante da Cláudia e também do antecessor dela, o Obrador, né, o López Obrador, que é a questão da politização da população, de você usar essa figura do presidente, a institucionalidade do presidente, para politizar a população. Eles conseguem pautar o debate público de uma forma muito absurda, colocando ali constantemente uma agenda política clara e conectada com as pessoas. E isso faz com que o debate político gire em torno dessa agenda, aproveitando a força política que o cargo do presidente proporciona. É um nível de engajamento e mobilização que a gente precisa observar, a gente precisa aprender. E, por exemplo, recentemente ela lançou um Plano México, que é um plano que prevê ali, como se fosse um plano nacional de desenvolvimento, é um plano com objetivos, com metas de redução da pobreza, de melhora da qualidade de vida, de industrialização do país, de redução da dependência do setor externo, e é aquela pegada que eu já converso com vocês, que eu já apresentei para vocês em alguns outros momentos, né? Que é aquele caso ali do Estado organizando, do Estado fazendo uma estratégia e moldando a institucionalidade para poder proporcionar o desenvolvimento em parceria, inclusive, com a iniciativa privada. Ela já está ali planejando coisa de 280 bilhões de pesos mexicanos em investimento, o que é bastante coisa. E aqui, então, a gente precisa entender, né, esse contexto histórico e político que levou o movimento dela, o Morena, né, inclusive, é o Movimento de Regeneração Nacional, que é o partido dela, e do Obrador, para esse protagonismo todo, para a gente entender essa situação e tirar lições. O Morena, ele surgiu como uma força política que soube captar o descontentamento da população com o sistema político tradicional, e que, ao contrário do Brasil, inclusive, lá no México, isso foi realizado pela esquerda. Historicamente, o México ele foi um país dominado por uma hegemonia política ali, de um partido cabeçado pelo PRI, e que teve ali no poder por várias décadas, e essa hegemonia ela só foi quebrada ali nos anos 90, mas o que entrou em cena ali foram forças políticas neoliberais vindo de setores mais à direita, que rapidamente se desgastaram. E o motivo do desgaste foi claro, essa política neoliberal ela aprofundou a desigualdade, ela manteve problemas crônicos do México, a violência é um problema muito sério do México, a questão da corrupção, a questão da desigualdade, essa ausência de proteção social para os mais vulneráveis. E esse cenário ele abriu espaço para o Morena para ele se apresentar ali como uma alternativa real a esse modelo falido, conseguindo criar uma base popular sólida e mobilizada. O Obrador, antes dele chegar à presidência, ele teve ali uma longa trajetória política, né? Ele foi candidato em 3 eleições presidenciais e aí ele finalmente foi eleito em 2018. Na eleição de 2006,
ele perdeu por 0,5% dos votos, o que acarretou ali no episódio, inclusive, que ele denunciou fraude eleitoral, que teria impedido a vitória, e aí essa desconfiança da população em relação ao sistema político do México, ela cresceu, e o Obrador ele manteve a população mobilizada, e a partir desse contexto, dessa percepção aí que o sistema político estava quebrado, o Obrador ele decidiu ali apostar na construção de algo novo, que é esse movimento aí, o Morena. Ele nasceu primeiro como uma organização da sociedade civil, depois avançou ali para um partido político organizado. O Obrador, ele fez um trabalho bem meticuloso, bem estratégico, ali viajando o país, organizando essa força política em cada canto do México para poder interiorizar essa força. E aí esse movimento ele consolidou o Morena como uma alternativa real e também criou a musculatura para apresentar ali, para se apresentar com um projeto consistente e viável para governar um país do tamanho do México. Todo esse trabalho aí deu resultado e em 2018 o Obrador se candidatou novamente e ganhou a eleição presidencial. E aí é muito curioso, inclusive, né, que esse aspecto do nome do Morena, se você pega ali, um movimento de regeneração nacional. Ele não carrega uma associação direta, se você for olhar, com a esquerda no título, o que reflete até, se você for parar para pensar, uma estratégia ampla ali para dialogar com vários setores da sociedade. Essa ideia de regeneração nacional, você pode ver que ela está pensada ali junto a um discurso forte contra a corrupção, que foi um dos pilares da campanha do Obrador, e a presidência dele foi uma presidência bem austera nesse sentido, sem esnobar muito. Se eu não me engano, ele vendeu o avião presidencial, ele era um cara mais simples, então ele tinha essa pegada que pegou bem com a população. E aí essa abordagem, a gente pode achar que é mais alinhada à direita, né, num primeiro olhar, mas isso serve para consolidar uma base de apoio ali, abrangendo vários setores da sociedade, uma certa identificação com a população que eu acho interessante. Isso foi essencial para fortalecer essa posição dele para ganhar a eleição em 2018. E aí ele ganha a eleição, ele assume, né, e no final de 2018 ele anuncia a quarta transformação do México como um grande projeto político do seu governo que ele estava inaugurando ali. E aí esse conceito simboliza essa ruptura com o modelo neoliberal que vinha sendo aplicado antes. Inclusive a Cláudia, nesse discurso, ela afirma categoricamente que nós não vamos retornar ao modelo neoliberal, e esse modelo que tinha deixado marcas profundas na sociedade. E aí o Obrador ele chega com uma agenda de transformação, e só que ele demonstra uma sagacidade política bem, bem grande. Ele entende que para consolidar essa agenda ia ser necessário saber o momento certo de avançar, o momento de recuar, e essa habilidade de leitura política permitiu a ele conduzir as mudanças de maneira estratégica, garantindo ali avanços na agenda sem provocar rupturas que comprometessem a estabilidade do país ou a viabilidade do projeto de longo prazo ali do governo. E aqui entra esse elemento importante que o Obrador inaugurou e que a Cláudia reproduz, que é essa dinâmica de politização da população. O Obrador, ele inaugura as manhaneiras, que são coletivos de imprensa enormes que ele faz ali, que ele fazia, né? Pela manhã, com grande cobertura na imprensa e com transmissão no canal do YouTube dele. Inclusive, ele é apontado como o maior youtuber do México, um dos maiores youtubers do México, né? Se a gente olha para essas manhaneiras do Obrador, elas não eram só coletivos de imprensa, elas eram aulas públicas sobre política. Ele usava esses momentos para falar diretamente com o povo, expondo o projeto, quem eram os atores ali que barravam as mudanças que ele estava pretendendo implementar, os interesses envolvidos, quais eram os caminhos que ele estava traçando para superar esses obstáculos, e isso criava um vínculo de confiança com a população, fortalecia o respaldo popular para implementar as reformas necessárias, isso pautava a agenda pública. E isso permitia uma margem para ele aplicar essa agenda dele, para diminuir resistência e também um apoio popular que consolidava essa dinâmica política, consolidava essa força política, ampliando essa participação na sociedade. E aí ele conseguiu alguns ganhos importantes, especialmente ali na questão do aumento do emprego formal, da redução do desemprego. Na época do Obrador, o salário mínimo do México ele aumentou em 120% em termos reais desde 2018, aumentou o investimento público, obra de infraestrutura, redução da desigualdade econômica. Inclusive, eu não chequei esses dados em banco de dados oficial, mas eu estava lendo em algum material ali, que eu consultei para poder fazer esse comentário, que o índice de desigualdade do México, o Gini, já está em 0,4%, 0,40%, e já é menor, inclusive, que o dos Estados Unidos, se você for observar
essa questão da desigualdade pelo índice Gini. E aí o Obrador ele vai manobrando no momento em que a conjuntura vai permitindo, ele vai abrindo espaço na conjuntura para poder permitir o avanço dessa agenda. E essa comparação com a realidade brasileira, ela é inevitável, porque o que o Obrador e a Cláudia fazem no México, o que o Morena faz no México, é algo que falta na política brasileira. Uma dinâmica de mobilização popular atrelada a um projeto claro de transformação. E aqui entra essa comparação necessária com o PT e com Lula no Brasil. Se você pega, eu até trouxe esse tweet aqui para mostrar para vocês, esse é o famoso Omar do bar lá, né? E ele coloca aqui, essa aqui é a Câmara dos Deputados do México. Qualquer analista que não leve em consideração isso aqui ao comparar o governo da Cláudia Sheinbaum com o governo Lula, não deve ser levado a sério. E aí é uma coisa curiosa, né? Porque o petismo parece que ele abriu mão da intelectualidade e trocou pelo twitteiro. Nesse caso, o dono do bar que só quer saber do engajamento do militante, senão o bar dele vai quebrar. Muita gente gosta de simplificar essa análise, aí é engraçado, né, o jeito que ele fala, e aí é como se essa maioria do Morena que ele coloca ali, ela caiu do céu, entendeu? Não, mas é porque eles têm maioria, né? De fato, eles têm maioria no Senado e na Câmara, isso facilita a aprovação de reformas, a implementação de uma agenda de transformação. Só que isso não caiu do céu, né, meus amigos? Essa é a grande questão. O que permitiu para o Obrador construir essa base foi uma estratégia muito clara de politização da população e de mobilização popular. Ele não se limitou a costurar acordo de bastidor. Ele foi para a rua, ele usou a comunicação de forma estratégica, ele politizou as questões importantes para a sociedade, explicando os obstáculos, os interesses contrários à agenda dele. Isso gerou um respaldo popular que não apenas pressionou o legislativo, mas também trouxe legitimidade para as ações dele. Foi essa base social ativa e engajada que deu as condições a ele de negociar com o Congresso e partir ali para uma posição de força, de aumento da força política dele. E isso permitiu com que o Moreno, então, expandisse essa base no legislativo. Quando a gente compara o México com o Brasil, a diferença fundamental é que lá existe, de fato, um governo reformista, com uma agenda clara, com a agenda que está sendo disputada na sociedade, politizando a sociedade. No México, seja com o Obrador, agora com a Cláudia, eles articulam reformas que são anunciadas com clareza, debatidas na sociedade, implementadas com base na força institucional e no respaldo popular. Igual esse plano de desenvolvimento que eu citei para vocês aí no início. Ela foi lá, defendeu, explicou, e é assim que tem que ser. Eles não estão limitados ali só a administrar, eles colocam em prática uma visão de país que desafia ali alguns interesses consolidados, oferece resultados para a população e casam essa agenda política. No Brasil, essa dinâmica está ausente. O PT ele não apresenta uma agenda reformista de verdade. O que a gente vê é um partido que tenta se equilibrar no poder, sem uma proposta clara de transformação estrutural, e o que existe é uma lógica de manutenção ali do poder que se apoia na crença de que a militância da esquerda vai aceitar tudo que eles fazem de forma crítica e na aposta de que os conchavos ali de bastidor bastam para sustentar a governabilidade. Não há uma disputa ideológica ou programática que mobilize a sociedade em torno de uma agenda. Essa ausência de agenda é um problema político profundo, porque sem essa pauta o governo ele não cria as condições para enfrentar as resistências que vão vir e que impedem certas mudanças, impedem certos avanços. E aqui, para fechar essa reflexão, a gente tem que entender a diferença entre vitória eleitoral e vitória política. Nem sempre ganhar uma eleição significa sair fortalecido politicamente. O critério é claro, você sai maior ou menor do que você entrou. Se uma vitória eleitoral vem acompanhada de um enfraquecimento político, ela se transforma numa derrota política. Um exemplo disso foi a Dilma em 2014. Ela se reelegeu, mas com a força política menor. Ela perdeu o apoio popular, viu a base legislativa dela murchar e acabou ali incapaz de sustentar um governo forte e foi recuando até cair. Essa dinâmica ela é um reflexo desse pragmatismo míope que não prioriza a construção de uma agenda política robusta e mobilizadora da sociedade. É aqui que entra a minha crítica ao pragmatismo do PT, que parece ali guiado por um cálculo de curto prazo, achando que isso vai sustentar os governantes lá na cadeira. Essa abordagem, reforçada por parte da militância, por certa intelectualidade aí limitada ao Twitter, ignora a necessidade de se pautar politicamente a sociedade. Qual que é o resultado? O PT ele frequentemente sai menor do que entra nas disputas, mesmo estando no governo, e aí de um governo a outro está arriscado até sair menor, e eu tenho certeza que isso vai acontecer para 2026. E a gente pensa nessa questão agora, só para dar um exemplo,
do imposto de renda, da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Isso é um tema que poderia ser politizado e usado para mobilizar apoio popular. E por que o Lula não faz uma coletiva de imprensa, reúne a mídia, transmite isso no YouTube e vai mobilizando, vai pautando o debate, apontando ali essa é a proposta, quem está contra, por que está contra, por que a população tem que ser a favor. Ele não precisa do Congresso para isso. É uma ação que depende só da força e da autoridade do presidente da República. O ponto é que esse tipo de mobilização ela é uma escolha política, e a ausência dessa mobilização não é por falta de condições ou de capacidade, mas falta de vontade. A postura deles é uma postura de não fazer disputa política. Aí não tem como avançar nada e a correlação de forças realmente vai ser sempre um problema. Na hora que você abdica dessa postura de enfrentamento e politização, o governo perde a oportunidade de ampliar a base de apoio. E aí eles não se fortalecem politicamente. O resultado é sempre o mesmo. Os adversários saem mais fortes, uma base desmobilizada e uma presidência que parece apenas administrar as crises ao invés de liderar as mudanças.